Olá, gente. Nós vamos começar agora a videoaula 2 sobre globalização. Na primeira videoaula eu defini o que é globalização para vocês, dei algumas características, falei um pouco sobre a origem do termo globalização, o que seria essa globalização, quando que ela se consolidou, além de ter falado um pouco também sobre as empresas transnacionais que representam o mundo global. Praticamente as empresas transnacionais é a alma e o espírito da globalização, e tudo está ali assim fundamentado pelo capitalismo. Então, na primeira videoaula eu tratei um pouco sobre esse assunto, e nessa segunda videoaula eu quero apresentar para vocês um pouco dos aspectos da globalização cultural. Porém, eu gosto de fazer uma revisãozinha, então vocês vão ver que eu vou acabar revisando um pouco daquilo que eu queria ter passado para vocês na outra videoaula. Eu fiz um formato diferente agora, eu fiz nesse formato com slides, eu não vou ficar aparecendo aqui o tempo todo, então eu vou deixar só os slides mesmo, e vou estar explicando mesmo com a minha voz no fundo. Eu espero que vocês consigam apreender um pouco do conteúdo e que eu tenha a oportunidade de discutir com vocês esse assunto da melhor forma possível no futuro. Vamos lá. Então, globalização 2, né? Professora Letícia, prazer. E aí eu vou revisar com vocês o que é globalização. Como eu disse, eu gosto de revisar as coisas. Então, a globalização, ela pode ser definida, tá? E a gente tem algumas palavrinhas-chave que eu destaquei aí para vocês, de como nós podemos caracterizar a globalização. Olha o que eu coloquei ali: aceleração das trocas comerciais, porque a globalização, quando ela surgiu e para ela poder se expandir e se consolidar, a gente tem como característica principalmente a aceleração das trocas comerciais. A gente percebe isso no dia a dia, gente. No dia a dia de vocês é perceptível, tá bem? Como as trocas comerciais ocorrem de maneira extremamente rápida. Olha o mapinha que eu coloquei no fundo. Nesse mapinha vocês veem esses pontos luminosos aí conectados como se fosse uma rede, porque a globalização é isso. Ela conecta os lugares, as partes do mundo como numa rede. Por isso que a gente às vezes caracteriza a globalização como uma rede de informação, uma rede comercial, que é aí conectada pelos meios de transporte, pelos meios de comunicação, que também é outra característica da globalização, é o desenvolvimento dos meios de transporte e meios de comunicação. E além da aceleração das trocas comerciais, a globalização com os meios de transporte e os meios de comunicação também permite a circulação de mercadorias e pessoas. Então, mercadorias e pessoas, elas vão começar a circular de maneira muito mais intensificada. A gente também tem a intensificação de trocas culturais. Quem aí, né, nunca foi seguido no Facebook ou no Instagram por alguém que, sei lá, não é daqui do Brasil, é de fora, de outras regiões do país? Vocês quiserem, vocês têm a oportunidade de conhecer outras culturas facilmente pela internet. É a coisa mais fácil do mundo hoje em dia, a gente ter contato com outras culturas. Aliás, gente, vai uma diquinha para vocês: usem a internet a favor de vocês. A internet, ela permite a gente ter contato com outras culturas, conhecer histórias de outros lugares, e isso enriquece muito a gente como pessoa, né? Então, a gente tem uma maior intensificação de trocas culturais. Vocês vivem um mundo globalizado que permite isso. Se vocês tivessem vivido, por exemplo, no século XVI, século XVII, se vocês não tivessem boas condições financeiras, tipo ser muito rico, você não teria oportunidade de conhecer outras culturas como vocês têm agora. Tipo, não precisa ser rico. Tendo internet, a gente pode caracterizar a internet como elemento de riqueza, talvez sim. Mas a internet, ela é tão comum, né? Que qualquer pessoa pode ter acesso à informação e fazer essa troca cultural, seja pelo meio de transporte ou pelos meios de comunicação. Hoje em dia é super possível. E a gente também tem a integração dos mercados, aumento dos fluxos de capitais, que é dinheiro, né? E esse dinheiro não é mais um dinheiro físico, é um dinheiro pela bolsa de valores, pelos bancos, e a informação.
Então, tudo isso que eu falei para vocês sobre a globalização, todas essas características é graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte. Eles que garantiram o surgimento da globalização, não esqueçam disso. Lembra que na última videoaula eu falei para vocês que foi na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, que a gente tem essas tecnologias sendo desenvolvidas. Antes disso não havia. Então a gente tem essa intensificação e aceleração de trocas de informação graças a esses dois fatores, meios de transporte e meios de comunicação. Eu botei aí uma imagem de um container, ele foi criado no final da década de 60, ele possibilita o aumento da capacidade de carga de navios. Eu coloquei esse container porque ele, querendo ou não, é uma representatividade da globalização. O container, ele faz com que mercadorias da China cheguem até nós. Então procurem aí nos acessórios de vocês, roupa, bolsa, como tudo é made in China. Então geralmente esses produtos eles vêm nesses navios que são enormes, viu? Tem uma grande capacidade de comportar mercadorias e eles atravessam os oceanos até chegar a nós, graças ao desenvolvimento dos meios de transporte, que antes nós não tínhamos essa tecnologia. Então, o objetivo de estudar globalização, eu coloquei aí para ficar bem definido para vocês o objetivo. Eu espero que vocês estejam também fazendo anotações no caderno de vocês. Então, é discutir sobre os efeitos socioeconômicos gerados pelo fenômeno da globalização, porque, querendo ou não, né, a globalização ela tem efeitos socioeconômicos. Nós vamos ter ali empresas multinacionais, que na verdade hoje nós chamamos de transnacionais, que vão obter um poder financeiro muito grande, enquanto a maioria das pessoas vão trabalhar, né? E a gente tem vários efeitos socioeconômicos, culturais gerados pela globalização. Reconhecer o aspecto cultural do processo de globalização por conta da internet, está todo mundo muito conectado, está todo mundo muito junto, né, e misturado. Então, a gente tem uma mudança cultural muito grande. Vocês estão o tempo todo sendo bombardeados por diversas informações de moda, de produtos, mercadorias, enfim, nas redes sociais. É muito perceptível isso, como nós somos influenciados enormemente pela grande mídia, pela mídia que quer o tempo todo que a gente consuma os produtos que são produzidos pelas empresas transnacionais, tá bem? Relacionar a globalização e o aumento dos fluxos de capitais, mercadorias e pessoas, que eu acho que está bem óbvio, né, que a globalização permite esse aumento. Identificar os impactos ambientais causados pela intensificação da produção industrial, porque, como eu falei para vocês, a globalização ela se garante por esse consumo, e as transnacionais, ela é o espírito, a alma da globalização, ela precisa vender e obter lucro, lembra? Capitalismo é isso. Então, a globalização, ela intensifica o capitalismo, intensifica as trocas comerciais, intensifica essa obtenção de lucro que vai ocorrer ali pelas transnacionais. Eu espero que vocês estejam conectando o capitalismo com globalização. A globalização, ela é como se fosse um produto do capitalismo. As fases do capitalismo chegaram ao nível que criou a globalização, que aumenta cada vez mais o lucro dessas empresas, que a gente chama de empresas transnacionais, que transcendem as suas nacionalidades e estão assim em todos os lugares. Aqui eu coloquei para lembrar vocês que a globalização ela inicia com a Revolução Tecnológica, com a Guerra Fria, e eu coloquei imagens que representam a Guerra Fria, porque a Guerra Fria foi uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, que esses dois países eles estavam disputando poder, e então eles iam por uma corrida tecnológica espacial. Quem faz o melhor produto, quem faz o melhor satélite, quem faz a melhor tecnologia. Esses dois países eles entram numa guerra, entenderam? Para quem faz a melhor ciência, a melhor pesquisa. E apesar dos pesares, a Guerra Fria teve efeitos super negativos, né? Mas foi graças a ela que a gente tem assim um desenvolvimento enorme da tecnologia, dos meios de comunicação, dos meios de transporte. É graças a essa disputinha, que parece disputa de quinta série entre os dois países, mas que tem efeitos super,
nocivos para vários países, guerras, conflitos, mas é por conta dessa disputa desses dois países que a gente tem aí grandes avanços. Por exemplo, a ida do homem à Lua e satélites, que graças aos satélites nós temos, por exemplo, o GPS e a internet, também foi criada nesse período e desenvolvida, na verdade. O computador foi desenvolvido, melhorado, o computador, apesar de ter sido criado na Segunda Guerra Mundial, mas é nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, período de Guerra Fria, década de 50, década de 60, 70 e 80, que a gente tem esse desenvolvimento tecnológico nesse período. E hoje em dia vocês estão só usufruindo dessa tecnologia, tá bem? Praticamente é isso. Claro que ela ainda está avançando bastante, mas é um resultado de todas as conquistas que ocorreram nesse período de Guerra Fria. A gente está agora usufruindo dos produtos que resultaram desse desenvolvimento tecnológico que intensifica e consolida a globalização. E a gente tem aí um exemplo de como a tecnologia é super importante para a consolidação da globalização. Investimento em pesquisa. O mundo, quanto mais ele for investimento em pesquisa, ciência, tá, gente? Pesquisa tecnológica, que cria coisas. Então, vocês podem perceber aí que os países mais desenvolvidos, que são com as cores mais escuras, vão representar uma porcentagem maior de investimento em pesquisa. O Brasil investe muito em educação, não sei se vocês sabem disso, podem pesquisar na internet se quiserem. Porém, a gente não tem tanto retorno, sabe? A gente investe muito em pesquisa, porém, essa pesquisa ela não traz tanto retorno. É um problema assim estrutural que o país ainda tem que revisar o que está acontecendo, porque que a gente gasta tanto dinheiro com educação e pesquisa, porém a gente não vê esses resultados. Eu já até comentei em sala de aula com vocês sobre a DIT, como tem países desenvolvidos com tecnologia e países em desenvolvimento que dependem da tecnologia de países desenvolvidos. E o Brasil investe em tecnologia, em pesquisa, na verdade, em universidades, mas tem que revisar por que não está tendo retorno. Acredito eu que um dos fatores é aquilo que nós comentamos também em sala de aula, sobre como quando um cientista brasileiro ele chega ali em um ponto crítico, ele não recebe tantos incentivos assim. Alguma coisa está acontecendo de errado entre esse dinheiro, não está chegando no pesquisador, que é o aluno da universidade, enfim. Estou me alongando muito. Aí no cantinho da tela tem 2 perguntas e eu quero que vocês respondam. Tirem um print da tela, sei lá, anotem, pausem o vídeo, anotem, é para colocar no caderno também. Eu vou cobrar essa atividade depois. Grandes corporações, as multinacionais, que elas surgiram ali no final do século XIX com o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ele é caracterizado principalmente pela descentralização da indústria da Europa. A indústria agora ela vai estar em outras partes do mundo e os bancos eles ganham muita força. E bancos, gente, com os bancos indo em várias partes do mundo, fica mais fácil de empresas surgirem e se desenvolverem, porque elas pedem dinheiro emprestado para o banco e elas podem ir para qualquer parte do mundo, que fica muito fácil, entendeu? Essa troca de capital pelo banco, porque você sabe que o banco a gente pode, por exemplo, eu deposito um dinheiro no banco aqui em São Luís e posso sacar esse dinheiro em outro país. Se tiver esse banco lá, entendeu? O dinheiro ele não está assim algo concreto, ele é invisível, eu posso sacar ele em qualquer lugar do mundo. Então, olha só, as empresas elas começam a se tornar globais e a gente chama inicialmente essas empresas de multinacionais, só que a gente muda a nomenclatura na década de 90, 80. Enfim, na Guerra Fria a gente muda essa nomenclatura para transnacionais porque multinacional dá um entendimento de que ela tem várias nacionalidades, mas uma empresa ela surge num país, por exemplo, a Ford surgiu nos Estados Unidos. Mesmo que ela tenha aqui uma fábrica aqui no Brasil, ela não é brasileira, ela não é multinacional, ela não é estadunidense e brasileira, ela continua sendo estadunidense. A fábrica dela está aqui porque ela quer usar
o meio ambiente, os nossos recursos naturais, ela quer usar a mão de obra barata, as pessoas que trabalham aqui no Brasil e não são qualificadas e recebem pouco, e aí ela vai lucrar mais se ela botar a fábrica dela aqui, mas o lucro retorna para o país de origem, que é, no caso, Estados Unidos. E transnacional também significa que ela transcende a sua nacionalidade, ela não tem mais vínculo com o seu país de origem. Eu não sei se vocês sabem, mas o Donald Trump ele está fazendo uma campanha gigantesca para que as transnacionais retornem para os seus países. Ela retorne para os Estados Unidos e assim, dessa forma, gere emprego nos Estados Unidos. Desculpa, gente, eu tive aqui uma distração. E ela retorne para os Estados Unidos, porque essas empresas não querem saber de ficar nos Estados Unidos, porque lá elas vão ter que gastar muito dinheiro. Elas querem ir para onde elas vão lucrar mais, entenderam? Onde elas lucrarem mais, elas vão. E elas não têm compromisso nenhum com o país de origem delas. Por isso que elas são chamadas de transnacionais. Elas não têm mais vínculo com a sua nacionalidade, basicamente, com seu país de origem. O vídeo tá ficando longo, né, gente? Então, eu vou continuar, eu vou fragmentar, basicamente, esse vídeo. Então, eu vou parar bem aqui. Aliás, eu vou finalizar com isso aqui. Aqui são as maiores empresas transnacionais. O que eu quero que vocês foquem? Eu quero que vocês foquem a origem delas. Estados Unidos, China, Reino Unido, China, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha, Reino Unido, França. Sim, gente. É muito importante vocês verem de onde que vem essas transnacionais, porque é as transnacionais que, no mundo globalizado, detêm o poder de todo mundo. Entendeu? No mundo globalizado, quem manda são as empresas transnacionais. Eu espero que vocês compreendam. Aqui eu vou deixar para o próximo vídeo para fragmentar e ficar mais fácil de vocês compreenderem e não ficar muito longo. Gente, é isso, tá? Acho que ficou um pouco repetitivo porque eu usei, mas tudo é para somar, tá bem, gente? É isso. Até a próxima.